No Que em Foco de hoje, eu vou fazer uma comparação entre o CPSH e o BBIG11. São dois fundos imobiliários de shopping da Base 10, são muito populares, então já fala aqui nos comentários se você é cotista de algum desses fundos ou mesmo dos dois. Fala para mim aqui nos comentários e aproveita para curtir esse vídeo. Vamos para a comparação. Eu fiz aqui uma tabela, olhei os relatórios gerenciais e criei uma tabelinha para facilitar a comparação. Então, o CPSH é gerido pela Capitânia, ele teve início lá em fevereiro de 2023. Ele tinha como objetivo, quando surgiu, investir em shoppings de alto padrão. Porém, com o tempo ele foi mudando o objetivo, mudou o nome, inclusive, do fundo, que era Capitânia AAA, alguma coisa assim. E, bom, agora ele tem o objetivo de investir em shopping centers, preferencialmente prontos, mas também pode se envolver em projetos de desenvolvimento, né? Os projetos Greenfield. Eles cobram uma taxa de administração de 0,92% sobre o patrimônio líquido do fundo e também cobram uma taxa de performance de 10% do que exceder o IPCA mais 6%. Já o BBIG11, o BB Premium Malls, é gerido pela BB Asset. Ele é mais novinho, né? Surgiu lá em abril de 2024. Já o objetivo do BBIG é sim investir em shoppings de alto padrão, e eles também têm uma parceria com a Iguatemi, que é uma das maiores administradoras de shopping do Brasil. Então, o objetivo deles, investir em shoppings de alto padrão que sejam administrados pela Iguatemi. E o público deles também é um público mais voltado ali para a classe A e B. O BBIG cobra uma taxa de administração menor, 0,80%, não sei se é sobre valor de mercado ou sobre patrimônio líquido, e a parte boa é que ele já não cobra taxa de performance, então já um pontinho aí para o BBIG. Em relação a alguns indicadores, o patrimônio líquido dos dois é bem parecido. O CPSH tem um patrimônio um pouquinho maior, 945,9 milhões, e o BBIG 935,9, então tá bem próximo um ao outro. O CPSH, que é mais antigo, tem uma base de cotistas de quase 20 mil, né, 19.596, e o BBIG, que é mais novinho, já tem uma base muito maior, 31.444 cotistas, mas a liquidez do BBIG, em compensação, é menor, R$ 975 mil ao dia, e a liquidez média diária do CPSH, 1,7 milhões, então é mais fácil negociar o CPSH. Porém, 975 não é uma liquidez média diária ruim, ainda mais para um fundo base 10. O valor patrimonial por cota do CPSH é 11,87 e o do BBIG 9,44. O CPSH está sendo negociado a 9,84, então ele tem um desconto em relação ao valor patrimonial, e o BBIG está sendo negociado também com desconto hoje a 7,23. Mas vamos então falar de portfólio. O portfólio do CPSH hoje é composto por 11 shoppings, ele acabou de adquirir também o Shopping Pátio Paulista. Em relação a participações, o CPSH ele tem participações menores, né? Ele compra pequenas frações de shoppings, e a gente pode ver que a maior aqui é uma de 20,6% no Fashion Outlet Novo Hamburgo. E aí tem participações menores, 5,7%, 9%, 4,5%, 2,2%, 1,4%, sendo uma média de participação de 7,5%. Quanto maior a participação de um player, mais voz ele tem nas assembleias e nas tomadas de decisões, né? Uma parte boa do CPSH é que ele tem uma boa diversificação de administradoras. Tem aqui JCC, Iguatemi tem bastante, JHSF, AD Shopping e Allos. Então são 6 administradoras. E aqui a gente tem algumas fotos. Esse aqui é o Cidade Jardim, e é um shopping muito conceituado. Tem aqui o Iguatemi Fortaleza, Iguatemi Alphaville, o Catarina também, o pessoal fala muito bem deles. O metrô Tatuapé. Então são vários shoppings. Novo Hamburgo, aquele que o shopping tem uma participação maior. São shoppings muito bonitos. Apesar de ter mudado o objetivo, o CPSH continuou com excelentes shoppings em seu portfólio. Não é que ele mudou o objetivo do fundo e começou a investir em qualquer coisa. Agora vamos para o portfólio do BBIG 11. Quando o fundo surgiu, eles alocaram o capital todo em CRIs, né, enquanto eles não
não conseguiam adquirir os shoppings, eles foram alocando para trazer rentabilidade aos cotistas. E agora eles já venderam, só falta um CRI, mas já está em processo de venda também. E a composição da carteira atualmente é de 3 shoppings, sendo que ele tem uma participação no Rio Sul de 33,27%, é o maior shopping do portfólio, representa 56,4% do patrimônio do fundo, então ele está concentrado no Rio Sul. Tem uma participação de 14,65% no Pátio Higienópolis, que representa 17,08% do patrimônio do fundo, e no Pátio Paulista a participação do fundo é de 18,52% e na composição da carteira representa 21,59%. Então o BBIG, ele já tem esse objetivo de ser um player maior, de ter mais voz nas assembleias, nas tomadas de decisões. E a gente tem aqui algumas fotos do Rio Sul, que é um shopping muito bonito. Aqui o Higienópolis, muito bonito também, tem bons números. Aqui o Paulista, são shoppings consolidados, né? Shoppings já conceituados e tem um público adepto a eles. Agora, vamos falar um pouco dos indicadores operacionais, só que aqui a gente tem um problema. Por quê? Primeiro porque as datas dos relatórios não batem, o CPSH traz para a gente os dados de março, porque o relatório que era já para ter sido publicado está bem atrasado, mas isso é normal desse fundo, os relatórios são bem atrasados mesmo, e o BBIG é a primeira vez que ele traz para a gente, já é do mês de abril, mas é a primeira vez que ele traz para a gente todos esses números, e esses indicadores eles não batem, porque um traz todas as métricas, o outro não traz. Então eu vou comparar vendas e NOI, que são métricas que tem nos dois, porém não são exatamente comparáveis. Eu só vou apresentar aqui para vocês porque são de meses diferentes e a gente sabe que os shoppings eles têm sazonalidade, então depende bastante de mês a mês. O CPSH tem uma taxa de ocupação de 95,4%, então ele tem 4,6% de vacância, o que é um número bom ainda. Esse é o consolidado, a gente vê que aqui separadamente tem um shopping ou outro que está sofrendo, mas de uma forma geral, olha só, tudo acima de 95%, 97%. Em relação às vendas, em 12 meses, o fundo teve um crescimento de 9,6%, é um excelente crescimento, e o NOI por metro quadrado é de 1.945, um excelente número. Isso representa um crescimento de 12,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já o BBIG, como eu disse, é a primeira vez que eles trazem para a gente esse consolidado. O Pátio Paulista tem alguns indicadores aqui que eles não trazem, mas eu acredito que seja porque a Iguatemi ainda não assumiu de vez, a administração está em processo. Então vamos lá, vendas totais. Teve uma variação positiva de 14,57%, muito alta, excelente. A vacância desse fundo é de apenas 1,66%, provavelmente vai aumentar um pouquinho, porque é uma estratégia da Iguatemi para abrir espaço ali para melhorar o mix de loja. Ela já tem parceria com algumas lojas grandes, né, marcas renomadas, então provavelmente vai querer levar aí pro Pátio Paulista também. Em relação ao NOI por metro quadrado também, já é bem menor que lá do CPSH, né, foi R$ 999 e teve uma queda esse mês de 0,75%, mas no acumulado do ano está positivo em 1,96%. Agora falando de alavancagem, esses dois fundos imobiliários têm alavancagem. O CPSH acabou de emitir um CRI com taxa de CDI mais 1,8%, tem um prazo bem longo aí para fazer esse pagamento, vai vencer lá em 2040 e o valor nominal é de 52,2 milhões. Além disso, eles têm também parcelas a pagar referente aqui ao Shopping Iguatemi, o de Alphaville. A gente pode ver essas parcelas aqui, uma com vencimento agora no segundo semestre de 2025 e a outra lá no primeiro de 2026. Ao todo vai dar aqui 45,4 milhões de reais. Já o BBIG, ele tem obrigações futuras além de CRI. Então ele tem um CRI no valor de 240 milhões de reais que foi emitido para pagar 103% do CDI com vencimento em 2035. Além disso, ele tem mais 4 parcelas a vencer. Isso aqui dá um total de 500 e, se não me engano, 570 milhões de reais. Eu falei bastante sobre essa alavancagem no meu último vídeo sobre o BBIG. Eu gosto de olhar a alavancagem aqui no informe mensal. Então eu olhei os dois, né, dos dois fundos e eu coloquei todos os dados aqui
na minha planilha. O BBIG tem obrigações por aquisição de imóveis, tem obrigação por securitização de imóveis e tem outros valores a pagar. Então, ele tem um total de alavancagem, de acordo com o informe mensal, de 510,5 milhões. E se a gente dividir pelo ativo do fundo, a gente teria um índice de alavancagem bruto de 35,09. Porém, a gente pode ver que essa dívida, de acordo com o relatório gerencial, é bem maior. Essa dívida chega a 810 milhões, o que daria um índice de alavancagem bruto de 56, mais de 56%. Mas é justamente porque as informações no informe mensal e no relatório gerencial não batem. Mas para ser justa, eu usei para o CPSH, então vou usar também para o BBIG. Ao todo, as obrigações do CPSH somam 100,4 milhões de reais e ele tem um ativo de 1 bilhão, então ele tem um índice de alavancagem bruto de 9,62 milhões. Os dois têm obrigações a vencer agora no segundo semestre, vamos ver como eles vão fazer para pagar essas dívidas. O BBIG já falou que vai emitir um CRI para rolar a dívida. Vamos ver agora o que o CPSH vai fazer com a parcela que ele tem a vencer. Em relação à rentabilidade, eu peguei aqui os rendimentos distribuídos a partir do primeiro mês que o BBIG distribuiu, então considerei a Datacom e de lá para cá o fundo distribuiu R$ 1,09 aos seus cotistas. O CPSH, no mesmo período, distribuiu R$ 1,32. Considerando o valor de IPO dos dois, que foi R$ 10, o yield on cost do BBIG é de 10,90% e o do CPSH 13,20%. Agora, em relação ao valor de cota, já que eles emitiram a R$ 10 e o valor de cota do BBIG é R$ 7,20 agora, a rentabilidade foi negativa em 28%. O CPSH está custando R$ 9,84%. E a rentabilidade é negativa em apenas 1,60%. A rentabilidade total bruta, que é um menos o outro, do BBIG é de menos 17,10%, então desvalorizou bastante, mesmo com uma distribuição de rendimento, e a rentabilidade bruta do CPSH é positiva em 11,60%. Comparando os dois aqui, já considerando o rendimento reinvestido na cota, a gente tem no período o CPSH com uma rentabilidade de 4,03% e o BBIG com menos 18,41%. Nenhum desses fundos imobiliários conseguiu bater a inflação. O IPCA acumulado nesse mesmo período foi de 5,94%. Então, resumindo, entre os dois, na minha visão, o CPSH é melhor, ele está mais diversificado em relação a portfólio, em relação a administradoras, a alavancagem dele é menor, tá um pouco mais confortável. Como cotista do BBIG, eu posso afirmar que ele é mais uma aposta para o futuro. A tese do fundo é muito interessante, a gestão tem trabalhado bem, tem se alavancado muito, mas tem sido bem transparente, então ele é, entre aspas, uma aposta para o futuro, é aquele fundo que você compra visando o longo prazo. Mas o que eu quero mesmo é saber de você. Fala para mim, qual dos dois você prefere, CPSH, BBIG, o que você acha da situação da alavancagem desses dois fundos imobiliários? Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.